Tá, então como a gente já comentou, né, sobre a importância, né, do processo de implantação desse ciclo da cana para o enriquecimento de Portugal. E a importância principal da mão de obra escrava, né, ela que vai movimentar e que vai, digamos assim, ser o mote, né, de todo tipo de ação artística, política, cultural, que vai estar ligado diretamente a esse ciclo da cana. Aí algumas imagens, né, que remetem a esse processo de desenvolvimento do ciclo da cana. Aí algumas imagens, inclusive, são do artista Jean-Baptiste Debré, que viveu no Brasil, né, durante um tempo, pintando o cotidiano dos brasileiros, mas principalmente pintando o cotidiano dos negros, né, não só nos engenhos, mas também nas ruas, nas cidades do Brasil. Então, aqui algumas imagens que remetem, né, ao processo de produção do açúcar. Tem aqui alguns negros na moenda, né, era um processo todo manual. Aqui mais algumas imagens de outro lado, né, dessa história. O trabalho dos escravos não era nada fácil em sua vida. Tem aí uma tela também do Debré chamada Castigo, onde um capataz aí da fazenda açoita um negro, né, amarrado. Aqui no outro lado é uma pintura, se não me falha a memória aqui, também do Debré, né, tá aqui na legenda, porque tem muitas pinturas do Rugendas também sobre negros, mas essas são do Debré. Então, carregando, né, tonéis aqui pelas cidades, né, sempre em trabalhos muito pesados. Aqui tem uma cena curiosa, né, também na tela do Debré, uma família rica comendo e uma senhora dando, né, um pouco de comida para umas crianças negras que rodeavam aqui a mesa, né, e lá ao fundo também negros circulando, né, uma abanando a família, o outro olhando, esperando se queria alguma coisa. Então eram cenas do cotidiano desse período. Tá? Tem muita coisa para a gente discutir sobre o período da escravidão, né, até chegar ao período da independência, que infelizmente nesse momento a gente fica restrito, né? Não dá para comentar tudo aqui. Então aqui a gente vai trabalhar muito mais os conteúdos dos slides, né? E nos momentos síncronos é onde a gente faz a discussão, onde a gente vai fazer realmente o tirar dúvidas, né? Então aqui o ciclo da mineração. Aqui a gente vem numa sequência histórica, né? Cronológica. Então após esse processo de consolidação da produção de cana-de-açúcar, e também do açúcar para ser exportado, e seus derivados, né? A cachaça, a rapadura, o mel, tudo isso era produzido e vendido não só no território brasileiro, mas também vendido fora do país. Então, após essa consolidação do ciclo da cana, que não vai acabar, né? Até hoje, o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar e de seus derivados, principalmente hoje o etanol, como fonte de energia. Então é um ciclo que ele nunca parou, por isso que é chamado de ciclo, né? Ele continua e vem na sua sequência, com recursos financeiros acumulados nesse momento, a exploração mineral. Os portugueses já não estavam mais tão satisfeitos apenas com o dinheiro ganho com a venda do açúcar, mas tinham uma grande ideia de encontrar o famoso Eldorado, os locais onde tivesse recursos minerais disponíveis para a extração. Então, o movimento das bandeiras e das entradas, né, os bandeirantes principalmente, vai ser um movimento que vai impulsionar a descoberta, né, melhor dizendo, desses recursos minerais. O rei de Portugal determina a criação desses movimentos, né, dos bandeirantes, e também das entradas, como eram chamados outros movimentos mais organizados, com alguns interesses, né? Capturar índios, capturar escravos, né, fugidos, descobrir novas terras e encontrar ouro, diamante, esmeraldas, minerais preciosos que pudessem gerar mais riqueza a Portugal. Então, nesse ciclo da mineração, é que Portugal realmente vai se tornar uma grande potência mundial, porque não foi extraído pouco ouro daqui não. Vejam nessa imagem que também os braços negros, né, são os responsáveis pela extração mineral na região, né, central do território brasileiro. Depois vou mostrar um mapinha
que é o momento em que o Brasil começa a romper Tordesilhas. Ultrapassa o limite do tratado, encontram as chamadas Minas Gerais, onde hoje, né, o estado de Minas Gerais, e começa ali o processo de extração do ouro e também dos diamantes e outras pedras preciosas. Então, cidades como Mariana, Vila Rica, Ouro Preto, São João del Rei, são cidades que foram os polos de extração mineral, principalmente durante o século XVII. Então, cidades como Ouro Preto, né, em Minas Gerais, no auge do ciclo do ouro, o ciclo da mineração, tinha mais habitantes, inclusive, do que cidades como Nova York, né, na colônia inglesa, lá nos Estados Unidos. Então, eram populações imensas, ruas calçadas, cidades modernas, né, com iluminação nas ruas, onde circulava muita riqueza. Então, tudo isso fez com que Portugal também se tornasse, né, essa grande potência que foi. Então, a mineração, né, se dá lá na região sudeste e no centro-oeste do Brasil, principalmente a região do hoje estado de Goiás, também com base no trabalho escravo. Esse ciclo sim favorece a ocupação do interior do Brasil, rompendo as linhas de Tordesilhas, e é aqui onde surgem as primeiras cidades, né, propriamente ditas, do Brasil. Vocês que gostam de andar, passear, viajar, visitem, né, as cidades históricas de Minas Gerais, algumas eu citei, Mariana, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, enfim. São cidades que guardam todos os registros históricos desse momento. Toneladas de ouro foram mandadas para Portugal, isso não há um registro oficial em valores, porque tinha muita sonegação, né? E um momento crucial para a independência do Brasil vai estar muito ligado às Minas Gerais, por conta justamente das altas cobranças de impostos, tá? Que era o chamado quinto, né, que ficou conhecido popularmente como o quinto dos infernos, porque os senhores daqui já não aguentavam mais pagar tanto imposto para Portugal, né, um quinto da sua produção. Então isso futuramente vai levar a movimentos como o da Inconfidência Mineira e mais adiante o próprio movimento de independência do Brasil. Portugal, né, nessa época pagou tudo que devia à Inglaterra, né, porque se a gente vai ver depois, vamos ver em outros momentos, os ingleses eram os grandes fiadores, né, de Portugal, sempre socorreram de forma muito prática, até em 1808, quando a família real tem que fugir para o Brasil, né, fugir de Portugal para cá. Também durante o processo de independência, Inglaterra emprestou dinheiro para expulsar os franceses, os holandeses, durante o auge da cana-de-açúcar. Então, Portugal sempre deveu muito à Inglaterra. E é uma dívida que durou muito tempo. Porém, nessa época, Portugal chegou a quitar sua dívida externa com a Inglaterra, só pagando com ouro retirado aqui do Brasil. De tanto que foi retirado, tá?